a encontra, o que ele faz? Ele coloca a ovelha nos seus ombros. A ovelha, ela não volta para casa com as suas próprias patas. E ele, quando chega em casa, ele convida todos os amigos e vizinhos, dizendo: encontrei a minha ovelha perdida. Aleluia. E Jesus, ele disse que há alegria diante dos anjos Glória de a Deus por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia, Deus. Jesus, ele deixa bem claro que a festa, a alegria lá nos céus, isso significa o quê? Que os anjos, eles têm sentimento. Os anjos se alegram. Os anjos, eles não são uma máquina ou um robô que Deus, ele dita as ordens e eles cumprem fielmente. Os anjos, eles possuem emoções, mas nós não vamos falar hoje sobre anjos. Nós estaremos aqui desenvolvendo esta mensagem, falando através da ovelha. A ovelha, ela não tem noção geográfica. Ela não tem nenhuma noção. Ela precisa o quê? De ser conduzida pelo pastor. E era muito comum naquela época o pastor cantar ou o pastor chamar e as ovelhas vinham atrás. Por isso que Jesus, ele disse que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Como nós falamos, havia ali o que? Um desenvolvimento afetivo da relação do pastor para com as suas ovelhas. Por isso que o pastor, se perder uma das suas ovelhas, ele não está tendo uma perda financeira, ele não está tendo uma perda econômica, ele está perdendo alguma coisa que mexe com os seus sentimentos. Havia um outro costume também naquela época, das ovelhas, elas serem enfileiradas para saciar as suas sedes. E quando uma ovelha, ela era muito travessa e que ela não obedecia à voz do seu pastor, o pastor, ele quebrava a patinha da ovelha. Demorava cerca de 6 meses para cicatrizar. E a ovelha, ela tinha que beber água na mão do pastor. E ela aprendia a lição. Nunca mais ela saía da posição que o pastor a colocava e nunca mais desobedecia a voz do pastor. Certa feita, um pastor lá do Oriente foi questionado do porquê desse procedimento e ele disse que doía mais nele do que na ovelha, mas a disciplina era necessária. Muitas das vezes Deus, ele nos disciplina através da dor para nós aprendermos a lição da obediência, a lição de nunca mais sairmos da sua vontade, nunca mais desobedecermos a sua voz ou o seu querer. Então a ovelha, como nós falamos aqui, ela não tem noção nenhuma geográfica. Se ela se perder, ela não tem condição nenhuma de retornar. Há a necessidade de o pastor ir atrás da ovelha perdida e trazê-la novamente para junto do aprisco. Jesus, ele usa uma outra figura nesta mesma parábola, que podemos intitular Parábola dos Bens Perdidos. Ele usa também uma outra figura muito comum, que era das dracmas. Nós sabemos que na maioria das culturas de todos os países, o casamento é a data mais esperada para a vida de um rapaz, para a vida de uma moça. E o casamento, ele é comemorado na maioria de todas as culturas, é feito ali aqueles votos de fidelidade, de aliança. E no Oriente havia um costume. Quando uma moça estava para se casar com um rapaz, ela recebia 10 dracmas. Dracma era uma moeda grega que equivalia ao denário romano. Ou seja, uma moeda equivalia à jornada de um trabalhador, aquele que trabalhava por jornada, por diária. E essa dracma, numa das faces, havia a figura: nós possuímos um adorno.
uma dor no espiritual. E por onde nós passamos, fica claro para a sociedade, aleluia, Deus, que nós temos um compromisso com o nosso noivo. A qualquer momento, o nosso noivo vai vir nos buscar e aleluia, o casamento Deus, será realizado. glória a Jesus, aleluia. Você tem que deixar bem claro para a sociedade: você tem compromisso. Você tem um compromisso. E por onde você passar, tem que estar bem evidente para que todos venham ver. E o texto aqui fala que esta moça, ela perdeu uma dracma, ou seja, ela já não poderia mais mostrar para a sociedade que ela tinha um compromisso. E o que Jesus ele faz? Ele pega essa figura, que é a lamparina que era usada nos tempos antigos, e o combustível que alumiava aquela lamparina, que fortalecia aquele fogo, que abastecia aquele fogo, era o azeite. Perdeu alguma coisa dentro de casa? Há necessidade da presença do Espírito Santo. A ovelha, ela se perdeu lá fora, mas a dracma foi perdida dentro da própria casa. E o que Jesus disse? Primeiro, acende a candeia, tem que ter a presença de luz. Jesus ele deixou bem claro que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por onde eu passar, eu tenho que transmitir luz. E aonde a luz chega, as trevas elas são dissipadas. Quando Jesus ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele quis dizer que a igreja, ela tem influência externa e ela tem influência também interna. A influência da luz, ela é externa. Agora a influência do sal, ela é interna. Aleluia. O sal, ele é usado como uma substância para conservar. Quando nós colocamos o sal, salgamos a carne, isso significa que a carne ela não vai entrar em estado de putrefação pelos astros, sol, lua, estrelas. E existe também a luz espiritual. E era dessa luz que Jesus estava falando nesta parábola. Perdeu alguma coisa em casa? Primeira coisa, acende a candeia. Há necessidade da presença do Espírito Santo. E depois, varre a casa. Haveria necessidade de uma limpeza. E depois que houvesse a limpeza, que deveria haver a busca. Existem pessoas que perdem as coisas dentro de casa, bens que foram perdidos ali dentro do lar, e quer primeiro buscar com diligência. Não, primeiro acende a luz. Tem que haver a presença do Espírito Santo. Aleluia, depois Deus. faz uma varredura espiritual. O que é uma varredura espiritual? Filmes, novela que fazem apologia ao homossexualismo, ao lesbianismo, à adultério, à prostituição, à sensualidade, à mentira, à traição. Paulo deixou bem claro que nós, como cristãos, não deveríamos colocar coisa imunda nenhuma diante dos nossos olhos. Quem é cristão não vê esse tipo de programação. Tipo de limpeza espiritual. Quem é servo e serva do Senhor não fala palavras mundanas, não fala gíria, deu ruim, não fala esse tipo de linguagem. A nossa linguagem é sacra, a nossa linguagem é uma linguagem santa. Nós nunca falamos, vou meter o pé. Não, a nossa linguagem é totalmente diferente. Aleluia. Jesus chamou a igreja dele como uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. Nós somos totalmente diferentes do mundo. As nossas atitudes, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar é totalmente diferente. Há necessidade de uma limpeza espiritual. E depois
a busca com diligência. Aí vai encontrar aquilo que se perdeu. Eu sei que as horas caminham rapidamente e Jesus ele usou aí o terceiro elemento, ou seja, no primeiro elemento desta parábola, para se encontrar o bem que havia perdido, haveria a necessidade de um pastor, de alguém ir atrás da ovelha. Nesse segundo elemento, Jesus ele disse que haveria algumas condições para se encontrar esse bem perdido. Teria que tomar algumas posturas, teria que tomar algumas atitudes, que era acender a lâmpada, varrer a casa e depois buscar com diligência. Agora, nesse último elemento da parábola, Jesus ele disse que um homem, ele tinha 2 filhos, e o mais moço, ele pediu ao pai a parte da fazenda que cabia a ele. Entendo eu que o pai, muito constrangido, muito triste, porque o testamento no passado, e até mesmo nos nossos dias, ele só deveria ser praticado quando o testador ele viesse a óbito. E o pai ainda estava em vida. O rapaz, ele gastou dinheiro. E nós vimos aí somente uma degradação. Primeiro, ele perdeu a convivência com a sua família. Depois, ele perdeu a família, tende a perder os amigos, tende a perder a comida, tende a perder a casa e tende a perder o principal, a comunhão com o Pai. E aquele rapaz, ele perdeu tudo. E ele desejava, o texto sagrado diz que ele desejava, ele não comeu. Ele desejava comer a comida que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E ele parou para refletir quantos jornaleiros de meu pai, ou seja, aquele que trabalha por jornada, tem abundância de pão e eu aqui estou perecendo. Era um anel, se fala o que? De legitimidade, de inviolabilidade. O pai estava recebendo aquele rapaz como um filho legítimo e não como um escravo, não como um servo. Pediu para que colocasse sandália nos seus pés, ou seja, mudando o caminho, mudando a vida daquele moço, e mandou dar um banquete para aquele rapaz. E o irmão mais velho, quando veio do campo, que perguntou a um dos servos o que significava o barulho das danças e o teu pai recebeu teu irmão são e salvo. Por isso ele mandou dar esse banquete. E aquele rapaz, ele se indignou. Olha que coisa triste. Jesus, ele estava contando esta parábola para os escribas e para os fariseus. Jesus, ele estava deixando bem claro que os fariseus e os escribas, eles, na sua mentalidade, não precisavam de um salvador. E a postura deles era como se fosse a daquele rapaz. Primeiro, não se alegrou com o retorno do seu irmão. Não se alegrou com a exaltação do seu irmão. E nem mesmo quis participar da festa.